Todos que estão assistindo essa apresentação, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maísa Polito, sou estudante da graduação do curso de Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, e hoje vou falar sobre um dos projetos que foi desenvolvido no Laboratório de Inovação e Processamento de Alimentos, LIPA, orientado pelo professor Bruno. E esse trabalho, ele consiste na avaliação das propriedades técnico-funcionais e do potencial bioativo da farinha de alpiste. Bom, vamos começar fazendo uma breve introdução sobre o alpiste. Ele é um cereal de composição nutricional relevante, e ele se destaca pelos teores de proteínas e pelos teores de lipídios. E também ele se destaca pela sua adaptabilidade a regiões áridas e em solos de baixa fertilidade. No Brasil, o alpiste ele é destinado para alimentação animal. Porém, devido ao aumento da demanda por ingredientes alimentares alternativos, sustentáveis e acessíveis, nós associamos, e associados também, né, à busca por segurança alimentar, nós reforçamos a importância de avaliar o alpiste como um ingrediente para a alimentação humana, não somente para a alimentação animal. As propriedades técnico-funcionais e o potencial bioativo da farinha de alpiste, visando o seu uso como ingrediente funcional e em produtos alimentícios. Bom, a metodologia, falando sobre a metodologia, nós obtivemos a semente de alpiste em comércio local, na cidade de Viçosa. Essas sementes, elas passaram por um liquidificador, né, para a obtenção da farinha. E aí, após essa obtenção, essas amostras, elas foram submetidas às análises, que foram feitas em triplicatas, e os resultados foram expressos em média e desvio padrão. Dando continuidade à metodologia, para as propriedades técnico-funcionais, nós fizemos a capacidade de retenção de água e a capacidade de retenção de óleo. Para isso, nós pegamos o Eppendorf, pesamos ele, adicionamos a amostra, água ou óleo, dependendo de qual análise você for fazer, e nós vortexamos, levamos ao vórtex, né, para homogeneizar essa mistura. E aí, depois de homogeneizar, levamos para a centrífuga. E aí, o sobrenadante, nós descartamos e pesamos o Eppendorf junto com aquela massa de farinha. E aí, nós obtemos o resultado. Já a capacidade de formação de espuma, nós pegamos um becker, adicionamos a amostra, adicionamos água destilada e levamos para o túrbex por alguns minutos. E aí, nós aferimos o volume, né, o volume final, para nós obtermos o resultado, nós obtivemos em porcentagem. Então, nós pegamos aquele volume final, inicial, né, que é a amostra mais água destilada apenas, e dividimos o volume inicial vezes 100 para obter em porcentagem. Já as propriedades bioativas, para isso, nós precisamos fazer a extração dos compostos bioativos da farinha. Então, nós pegamos um Eppendorf, adicionamos a farinha de alpiste e adicionamos solução extratora, que nesse caso nós utilizamos o álcool 80. Nós levamos para o ultrassom, o S, e depois que ele passa pelo S, que, né, tem a função de acelerar essa extração dos compostos, nós levamos para a centrífuga. E aí, depois da centrífuga, nós obtemos o extrato analítico, que é a parte do sobrenadante, e nós vertemos esse sobrenadante em um balão volumétrico, e nós fazemos esse processo, né, 4 vezes. Nós pegamos o Eppendorf, adicionamos solução extratora, levamos para o S, depois para a centrífuga. Obtemos o extrato analítico, né? E nós vertemos em um balão volumétrico. Depois disso, nós pegamos o mesmo Eppendorf, adicionamos solução extratora e fazemos todo esse processo 4 vezes, a fim de esgotar todos os compostos bioativos que estão presentes ali na farinha.
Aí, após essa obtenção dos compostos bioativos, nós podemos realizar as análises de compostos fenólicos, que consiste na adição dessa amostra, né, do folhinho, do carbonato e da água. Nós vortexamos essa mistura para homogeneizar, aguardamos 30 minutos no escuro e depois realizamos a leitura a 750 nanômetros. Para a capacidade antioxidante do radical ABPS, nós adicionamos a amostra, que contém os compostos bioativos, adicionamos o radical ABPS e vortexamos. E depois nós aguardamos 1 hora no escuro também, e depois realizamos a leitura a 734 nanômetros. Bom, agora falando sobre os resultados, né? Nós temos aqui um quadro com o resultado que nós obtivemos da farinha de alpiste, e temos outros também, né, para a gente poder comparar esses resultados. E nós achamos um resultado bem significativo, né? E esses valores, eles podem estar atribuídos devido à presença de fibras no pericarpo e na natureza hidrofílica das proteínas do alpiste. Já aqui na capacidade de retenção de óleo, nós também obtivemos um resultado, né, que entre os outros está ali na média, né, e esses valores, eles indicam a menor afinidade da matriz proteica por lipídios. Então, o alpiste, ele não consegue reter, assim, tanto óleo. Falando sobre a capacidade de formação de espuma, nós obtivemos esse resultado, né, e ele reflete, assim, que a farinha de alpiste, ela não tem uma interação, sabe, assim, na verdade, as proteínas da matriz, elas não têm tanta interação com a fase gasosa, então ela não consegue formar tanta espuma, né, a capacidade de formação de espuma dela não é tão alta. Já os compostos fenólicos totais, obtivemos esse resultado, que também é um valor significativo comparando com outros valores, né? E esse valor, ele indica que uma presença muito significativa de compostos fenólicos na farinha do alpiste. Já a capacidade antioxidante, nós obtivemos esse valor, e aqui, né, comparando com outros valores também, é um valor bem significativo, né, e esse valor, ele confirma o potencial bioativo daquela farinha, e evidencia que os compostos fenólicos e os compostos antioxidantes estão presentes ali, e eles contribuem para a proteção contra as espécies reativas. Então, finalizando aqui os resultados das discussões, esses resultados, eles demonstram, né, que a farinha de alpiste, ela tem propriedades tecnológicas muito relevantes para as formulações alimentícias, e além de compostos antioxidantes benéficos para a saúde. E aí nós podemos finalmente concluir, né, que a farinha de alpiste, ela apresenta propriedades funcionais promissoras, aliando, né, a retenção de água, a moderada interação com o óleo e o potencial bioativo. Então, e com uma distinta, né, atividade antioxidante. E sua inclusão em alimentos pode agregar valor nutricional, pode favorecer a sustentabilidade e também contribuir para a segurança alimentar. Então, dessa forma, o alpiste, ele se mostra um ingrediente viável, inovador, né, para a indústria de alimentos. Essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho, e eu queria muito agradecer ao laboratório, né, ao LIPA, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, ao DTA, do Programa de Pós-Graduação, ao CAPES, à FAPEMIG e à CNPq. Muito obrigada a todos.